Hoje eu vou falar de um assunto, eu não posso dizer que eu sou especialista em falar de psicologia, razão e emoção, mas nos últimos talvez 15 anos eu sempre me questiono por que algumas pessoas com tão pouco conhecimento ou com um conhecimento limitado chegam ao sucesso. Por que tantas pessoas, às vezes algumas pessoas especialistas em algumas áreas, por exemplo, médicos ou os engenheiros, são técnicos renomados, não conseguem ter sucesso na vida? E em relação de sucesso, quando eu estou falando de sucesso, realmente é um sucesso financeiro ou um sucesso pessoal, ou de uma paz de espírito, de uma relação pessoal. Não tem só a ver com a riqueza gerada pela pessoa, tem muito a ver com a paz de espírito que ela tem. Conheço pessoas que têm tão pouco e são tão felizes, com tanta paz de espírito. E eu fiquei me questionando, muitas vezes eu fico falando, converso isso com a minha esposa, converso com amigos, converso com profissionais, e o que nós vemos, na verdade, é que nós estamos no capitalismo. E eu fiquei me questionando assim, mas o que tem a ver a razão e a emoção? O capitalismo, na verdade, nos levou a um cenário emocional que vivemos hoje, de ansiedade generalizada. É assim que eu vejo o capitalismo. Pessoas ansiosas, porque o capitalismo leva as pessoas a todo esse mercado econômico, faz com que o quê? Todo mundo queira lucro, as pessoas queiram comprar, consumir, ter as coisas. E poucas pessoas se preocupam de verdade no ser. Então o capitalismo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista positivo, gerou muita riqueza, gerou uma corrida por pesquisa, por desenvolvimento humano, ou seja, com muito mais conforto, com muito mais medicina. Nós temos uma longevidade graças ao capitalismo. Por outro lado, gerou pessoas mais egoístas, um sistema social um pouco deflagrado, assim, dilacerado, vamos falar assim, porque criou um abismo social. E uma das coisas que eu já comentei várias vezes, apesar de eu ter a Denise, a minha esposa, que me ajudou muito, e se não fosse ela, do ponto de vista emocional e até profissional, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas isso gerou, ao longo dos meus 28 anos de casamento, momentos de muitas dificuldades, de muitos desafios, de muitas crises, por conta dessa intensidade relacional, ou seja, de vivermos 24 horas por dia junto. E isso não é para qualquer um. Então, assim, nós tivemos sabedoria o suficiente para estarmos juntos e estarmos crescendo, e crescendo no sentido emocional, no sentido financeiro. Então sempre compartilharmos, conversarmos para que a gente pudesse estar crescendo. E na vida a gente fala assim, nossa, aquele cara é muito racional, ou aquele cara é muito emocional. Na verdade a gente não tem como separar. Eu falo sempre o seguinte, eu me considero um cara racional. E na verdade as tomadas de decisões sempre tem emoção. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, seja na relação pais e filhos, com amigos, comercial, seja o que for, é emocional. Não existe o cara, por mais racional que ele seja, ou seja, o cara vai comprar um carro. Ele cria um racional de que forma? Ele elenca lá quais os critérios que ele quer. Um carro econômico, um carro do valor até 100 mil reais, um carro que tenha pouca depreciação. Isso é o lado racional. O que é o emocional? Ele vai e quer comprar um Corolla. Ele pode ser um Corolla, pode ser um Nissan, pode ser um Honda, pode ser um Chevrolet. Ele elege 4 ou 5 modelos de carro. De quem ele vai comprar? De quem tiver a melhor habilidade ou maior habilidade para tocar o emocional dele. E é assim que funciona. Quando eu fui comprar meu carro em 2003, eu queria comprar um Golf. Eu tinha na ideia que eu queria comprar um Golf. Era um carro importado, era um carro no estilo, no valor que cabia dentro do meu bolso, e eu acabei comprando um Astra a álcool e branco, e eu queria comprar prata. Mas o que me tocou foi emocional, que a forma como a vendedora me atendeu. Por quê? Ela me deu atenção, ela me deu carinho, ela me gerou confiança na relação. Aí eu levo a um tema que eu falo muito. O que é inteligência? Mais do que inteligência emocional, nos dias de hoje nós temos que ter inteligência relacional, que é a relação humana que nós mantemos no nosso círculo de amizade, da família, de amigos, profissional. Seja qual for o nível de relação, nós
temos uma interação relacional. E quem tem mais oportunidades, seja em qualquer nível, é quem tem a melhor habilidade e capacidade de se relacionar com as pessoas. Como que você se relaciona? Como é que você realmente ouve? Por que que existe tanto conflito de empresa, dentro de empresa? Por que que existe tanto conflito entre marido e mulher, entre pais e filhos? Por que que existe tanto conflito entre amigos às vezes? Porque, na verdade, nós vivemos numa ciranda emocional impactada por meio ambiente. Ou seja, hoje, por exemplo, nós estamos todos impactados pela pandemia. Logo que iniciou, deu-se o lockdown, fechou-se tudo. E, na verdade, a mídia faz com que nós sintamos muito mais medo nos dias atuais do que realmente é de fato o perigo. Não que a pandemia não seja um problema. A pandemia está aí, mas nós vamos deixar de viver por conta da pandemia? Não, nós temos que tomar os cuidados necessários, nos protegermos e continuar vivendo. Viver é arriscado. Eu posso sair daqui amanhã e ser atropelado. Eu posso sair numa rodovia, bater e capotar e morrer. Agora a gente vai viver em completo medo. O medo nos traz muita angústia. Então eu sempre falo que tem duas formas de nós vermos as situações. Vemos o lado bom e o lado ruim. Se a gente ficar só pensando no lado ruim, o organismo, a nossa biologia, nossa fisiologia humana, nós temos muita química. O que significa? Quando a gente interage, mesmo que seja na televisão, por exemplo, você está com um amigo que você não vê há muito tempo, ele chega e fala para você, nossa, como que você está bem, mas você parece que rejuvenesceu, você está muito mais alegre, você está muito bem, que é bom que ver você está com um carro novo, ele te enche de elogios. O que acontece? O teu organismo cria um hormônio que fala ocitocina, que é o hormônio do prazer, da sensação boa. E é um hormônio que, na verdade, ele é sintetizado muito rapidamente pelo organismo e ele para. Depois de 2, 3 horas, o cara foi embora, mas você sente uma sensação de alegria, de felicidade. Por outro lado, existe um outro hormônio que chama cortisol. Você vê uma tragédia que impacta emocionalmente você. Aquilo te traz angústia, aquilo te dá dor. E o cortisol, quando é sintetizado no teu organismo, ele demora a ser diluído. Então nós temos muito mais impacto negativos pontualmente do que às vezes positivos. Por que eu falo isso? Porque eu, Edil, acredito que a gente sempre tem que ver o lado bom da vida. E a gente tem que ver sempre o lado bom das pessoas. É claro que com 52 anos como eu tenho, é mais fácil porque eu já tenho uma sabedoria de vida. Então, para aqueles que são mais jovens, é evidente que a tendência quando, por exemplo, você recebe uma crítica. A crítica gera, normalmente, o ser humano ele não gosta de ser atacado. Nós, seres humanos, não gostamos. Como indivíduo, o que acontece? Nós gostamos de ser elogiado. Então, quando você faz, por exemplo, para um funcionário, você fala para ele que ele está cheio de defeito, ele automaticamente, a mente dele se fecha. E ele cria esse hormônio de cortisol e dependendo da rispidez que você fala com ele, ele se fecha mentalmente. E ele começa a se defender. Ele começa a criar argumentações que você que não explicou direito, é você que falou isso, mas eu entendi diferente, é porque você falou de qualquer jeito comigo, é por causa disso, é porque nós temos na nossa essência a autodefesa. E eu falo com propriedade. A maior dificuldade em 25 anos de empresa foi a minha comunicação. Infelizmente, talvez pelo meu cérebro, a capacidade de sintetizar muita informação ao mesmo tempo, eu não dava tempo para minha boca falar o que meu cérebro estava pensando. E muitas vezes eu não tinha falado, eu tinha pensado 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e não falava, e falava de uma forma muito rápida e às vezes muito ríspida. E isso gerou ao longo dos anos conflitos com a minha esposa, conflitos com meu sócio, conflito com meus funcionários. E com amigos não, porque com amigos eu escolhi poucos, nunca fui uma pessoa de muitos amigos. E quando a gente está predisposto a se relacionar e escolher, porque aí é uma questão de escolha nossa. Então, quando você quer, você pode escolher as pessoas que pensam melhor que você, pensam igual a você, que tem o mesmo nível social, que tem os mesmos valores. Então, você tem uma sintonia de conversa. Então, você não tem conflito. E, na verdade, quem é verdadeiro amigo mesmo é aquele que fala a verdade para você. E eu tive, ao longo dos anos, a capacidade de evoluir mentalmente para aceitar que eu tinha que mudar. E nós, muitas das vezes, falamos, eu vou nascer assim, eu quero morrer assim. Isso é uma ignorância.
Nós podemos morrer mudando e sendo melhores cada dia mais. Esse é o verdadeiro intuito de falar. A racional, o cara é racional, é emocional, é muito racional. Não tem nada. O racional e o emocional andam juntos. Em alguns momentos a emoção prevalece, em alguns momentos a razão prevalece. Mas o que é mais importante é fazer escolhas que realmente condizem com os seus valores. É fazer escolhas que realmente levarão a sua vida a um momento de paz de espírito. É o que realmente fará você feliz. Então a gente tem que se permitir. E é o grande problema do profissional que sai numa condição financeira, uma condição social muito pobre, quando ele chega e alça, vamos falar assim, uma condição de sucesso financeiro, muitas das vezes ele acha que ele não permite, ele continua na condição de restrição, de miséria, ou seja, de pobreza mental. Ele acha que ele não pode viajar, ele não pode pagar um hotel caro, ele não pode comer uma comida. E é uma dádiva. Deus deu um dom para cada um de nós. E o dom e o talento é dádiva. O que é dádiva? É dado de graça. É assim, o que mais me incomoda é as pessoas falarem que o meu sucesso é pela minha inteligência. A inteligência é inata a qualquer um de vocês. Não tem uma pessoa que é mais inteligente. Tem pessoas que têm mais habilidade. Eu tenho uma habilidade de falar. Eu tenho uma habilidade talvez de estudar e aprender numa velocidade que eu ensinei o meu cérebro, ou seja, eu treinei para mim aprender mais rápido do que a média. Mas isso foi esforço, isso foi dedicação e empenho. Por que a gente é muito difícil a gente emagrecer? Justamente por aquilo que eu falei. Porque o esforço físico nos traz dor. E o que nos traz prazer? Comer. O que nos traz prazer? Sentar no sofá, bem confortável e assistir televisão. Aprender algo que não é do nosso cotidiano não nos traz conforto. Sair da zona de conforto é o termo usado. Sair da zona de conforto é desconfortável. Então, nós temos uma predisposição que fala que é o poder do hábito. A gente cria hábitos que o cérebro diariamente faz com que nós tenhamos hábitos que nós precisemos gastar menos energia. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro ocupa 2% do peso vivo do ser humano, mas responde por 20% do gasto da energia. 2% do cérebro representa 20% do gasto da energia. Então, o cérebro é o órgão que mais tende a fazer com que você fique confortável, na verdade, né? Que crie hábitos que você fique confortável. Eu demorei talvez uns 15 anos para entender o que era leitura. Eu li durante uns 10 anos. Eu li ininterruptamente, todos os anos. Comecei com 2, 3, 4, 5. Quando eu li um ano que eu li 23 livros e meio, eu entendi o que era leitura. O que é leitura? Leitura é o caminho mais rápido para o aprendizado. Eu entendia contextualizar por que aquele livro, por exemplo, eu pesquiso um autor. Quem é o autor, qual a sua origem, onde ele nasceu, qual a sua formação, se ele é casado, se é pai, qual a formação acadêmica. Então, para que eu leia no contexto pensando por que esse cara escreveu isso. E eu questiono tudo que eu leio. Eu não duvido do que eu leio, eu questiono, é diferente. Questione tudo que vocês leiam, é para questionar. Por que será que esse cara falou isso? Qual o interesse da pessoa? Por que a televisão só leva coisas ruins? Porque quando tem uma tragédia, nós, pelo nosso sentimento, nós temos uma tendência a solidarizar com o sofrimento alheio, muito menos do que com o sucesso. Você reparou que a televisão fala pouco de sucesso? Reparou que a televisão fala pouco, por exemplo, de uma loja lá de Goiânia, lá da 44, ou de um camelódromo, um cara que está vendo sucesso, ou um cara que tem uma casa, por exemplo, num condomínio vendendo pastel? Eu nunca vi. Todos os dias de manhã, qualquer televisão, foi roubado, foi assassinado, capotou, morreu, pegou fogo. É só desgraça. É porque tem um sentimento de solidarizar com a dor do outro. Na vida da gente, tem duas formas de nós vermos. Se nós vemos o lado bom ou o lado ruim. Se nós quisermos ver o lado ruim das coisas ou do dia a dia nosso, a gente vai criar, eu falo sempre, âncoras ou muletas para a gente ficar falando: eu não faço isso porque eu não tive oportunidade, meu pai não me deu oportunidade, meu pai me criticou muito, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, que meu irmão fez isso, que eu tomei um prejuízo disso. Quer dizer, você arrumar desculpas, porque por que nós criamos desculpas?
Nós temos que criar uma argumentação para que nossa mente se conforte com as nossas frustrações ou com aquilo que nós não fazemos e no íntimo sabemos que temos que fazer, que é a mudança. E por que nós não fazemos? Nós fazemos essa desculpa para ter uma âncora, ou seja, uma proteção lá, ó, tá me segurando isso, eu estou fazendo isso por conta disso aqui, ó. Eu estou ancorado aqui nisso aqui. Muitas das vezes a gente está ligado a relações tóxicas. Seja no trabalho, seja com amigos, ou seja numa relação pessoal. Pessoas que te fazem mal, pessoas que te trazem ansiedade, angústia, fragilidade e você não consegue mudar. E só você pode. E tem uma coisa, nós na relação, nós sempre queremos e ansiamos ou criamos uma expectativa em relação ao outro. Acreditamos que podemos mudar um funcionário, acreditamos que podemos mudar o marido, ou o amigo, ou a esposa, ou o pai, ou o filho. A gente acredita que pode mudar as pessoas. A única pessoa que verdadeiramente nós podemos mudar nesse mundo somos nós. É o nosso comportamento. E é o nosso comportamento, o nosso olhar. E quando eu falo olhar, como empresário, eu falo o seguinte: o dia que eu olho diferente, impacta todos os funcionários. A forma como eu piso na empresa impacta todas as pessoas. E você, se tiver uma namorada ou se tiver uma esposa, a hora que o dia que você entra na tua casa de forma diferente, a forma como você falou, o bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, impacta diretamente. É assim que funciona. Agora, para que eu estou falando tudo isso? Gente, depende só de nós. Se você ouve todos os dias crítica, ou se você é massacrado por pessoas, ou que tem uma relação de pessoas que só lamuriam ou só reclamam da vida, saiam dessa relação. Espelhe em pessoas que você admire. Espelhe em pessoas que você realmente tenha como exemplo. Como pessoas, eu quero ser um pai igual fulano de tal, eu quero ser um empresário igual fulano de tal. Aproxime-se dele. Mas eu nem conheço aquela pessoa. Você sabe o que a gente mais gosta de falar? Qualquer um de vocês? O que mais soa bem no nosso ouvido? O nosso nome. Oi Denise, tudo bem meu amor? A coisa que é mais gostosa ouvir é a nossa voz, com carinho. Oi Edil, como vai? Você está bem meu querido? Ouvir a nossa própria voz, ou quando a gente é instigado a falar da nossa vida, é o que nos dá prazer, porque isso é o nosso conhecimento. Por exemplo, quando a pessoa... Eu tiro tempo para falar 2 horas da minha história de vida, aquilo que me inspirou, aquilo que foi o meu caminho, quais foram as minhas angústias, os meus sofrimentos, os meus desafios. Eu gosto de compartilhar isso como forma de inspirar o outro. Então, o que é mais confortável para você? Falar de você. Então, se tem alguém que está impactando negativamente, sai dessa, porque existe relacionamento tóxico na nossa vida. E às vezes a gente não consegue, por uma série de fatores. Se afaste. A vida é muito curta para a gente viver em lamúrias e sofrimentos. A vida é feita para a gente ser feliz. Deus nos deu uma dádiva, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é as escolhas que nós fazemos. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós podemos trilhar o nosso caminho. E é uma loucura, porque quando a gente casa, a gente cria expectativa. O grande sofrimento nosso, sabe o que é? É criar expectativa. Não, mas ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ou ela vai mudar. Ela não vai mudar. Eu tenho um amigo que talvez a comadre esteja me ouvindo. E o meu compadre, quando namorava a minha comadre, há 20 e tantos anos atrás, certo dia ele veio na minha casa e constantemente ele reclamava das características da minha comadre. Constantemente, ficava reclamando. Certo dia eu falei assim: não fale mais isso pra mim. Você tem 2 escolhas. Ou você casa com ela e ame os defeitos dela, ou você separa dela. Agora, você querer mudar ela, você não vai mudar. E ele sofre até hoje. É uma pessoa maravilhosa. Características que não nos agradam. E não é defeito, tá? Defeito é algo ruim, algo pejorativo, é algo ruim. Defeito, não acredito que as pessoas têm. As pessoas têm características. Ou ela é mais falante, ou ela é mais ansiosa, ela é mais lenta. São características das pessoas. Ou uma pessoa muito mais fechada. Não é ruim. São características. Para você, talvez, você não goste disso. Você não gosta, você não se identifica com aquela pessoa fechada. Uai, normal. É a sua escolha. Agora, é ruim, é assim, o sofrimento é para você quando você cria a expectativa que o outro vai mudar. Não, mas ela tem que ser mais acelerada. Nossa, eu não dou conta, a pessoa lenta desse jeito. Não dou conta. Eu gosto de comer com mais calma. A pessoa só come correndo. Não coma com ela. Preste atenção. Você ouve verdadeiramente o seu marido? Você ouve verdadeiramente a sua esposa? Você ouve verdadeiramente o seu amigo? Ouvir sem criticar, entender sem julgar. É possível? É. Será que nós fazemos isso? Muitas das vezes nós
pré-julgamos, nós não sabemos a dor do outro. Ninguém faz o que faz para ferir um outro. Muitas das vezes nós fazemos como forma de válvula de escape, tomamos atitudes intempestivas às vezes. Então assim, ninguém faz o que faz só para machucar o outro. Nunca. Às vezes machuca, não é que não machuca, mas existe um porquê de tudo o que nós fazemos, existe um porquê da forma como nós agimos e está relacionado diretamente à nossa formação, à nossa infância e à nossa juventude. Foram os impactos da nossa criação e do nosso meio que nós convivemos. Eu, de família oriental, de família de japoneses, eu sofri muito bullying do meu pai. Com a graça de Deus, todo bullying eu transformei em motivação. Eu não recrimino meu pai, porque ninguém dá o que não tem. Todos nós damos o que nós temos. O que nós temos que ser é melhor que nossos pais. Todos nós temos que ser melhores que nossos pais. Por isso que o mundo é uma constante evolução. Hoje não existe mais câmera fotográfica, tudo é celular. O celular faz tudo hoje, ele escaneia, ele manda mensagem, ele manda e-mail, ele abre a internet. Há 20, 30 anos atrás não existia nada disso. O mundo, o capitalismo, é uma constante evolução. E nós, mentalmente, nós não evoluímos na mesma velocidade. Mas nós podemos ser melhor. E o que é o grande problema? Nós arrumamos uma desculpa e criticamos sempre o outro por não fazermos, por não termos a oportunidade. Ah, porque eu não tenho oportunidade. Ó, de 2000 para cá, dos 100 milionários ou bilionários que tiveram no Brasil, 85 vieram da classe C ou D. O cara que foi listado agora na Bolsa de Valores, que é um magnata lá do Maranhão, que tem mega atacados, que ele tem uma fortuna perto de 2 bilhões de reais, ele começou com o garimpeiro na Serra Pelada. E ele exibe com orgulho a carteirinha dele de minerador lá. Então, é muito, assim, a forma como eu estou falando para vocês, eu não estou dando um ensinamento nenhum. O que eu quero fazer com que vocês, a mensagem de hoje, na verdade, é para que vocês possam sempre refletir. As nossas escolhas nos levam a caminhos às vezes desconhecidos, porque nós não racionalizamos, porque a emoção deixa. Por isso que eu falo, a emoção e a razão sempre têm que andar junto. Não quer dizer que a emoção tenha sempre razão e nem que a razão tenha sempre só a emoção. Na verdade, sempre anda junto. Porque que nós, muitas vezes, os relacionamentos não dão certo, porque a paixão cega, muitas das vezes. Porque talvez o berço são muito diferentes, os valores são diferentes, a religião é diferente. Então, os desafios, quando a gente vem de berços muito diferentes, os desafios são muito gigantescos. Então, o desafio será muito maior. E o amor por si só, ele não consegue fazer com que você mantenha uma relação. Um amor por si só, ele desgasta, entendeu? Então, assim, por conta dessas individualidades e por conta desse berço que nós, cada um de nós, tivemos. Então, muito das nossas atitudes, muito do que nós somos, muito do que nós reagimos é a nossa formação, como nós fomos criados por nossos pais. E é uma coisa que a gente tem que evoluir, porque tem tanta informação. E tem uma palavra que é muito usada em relações humanas, em RH, quando vai fazer triagem, que a pessoa precisa de uma palavra que é uma acrônimo que chama CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Para mim, tem que ter primeiro atitude. Porque se você tem atitude, claro que se você tiver atitude, que é a ação de fazer as coisas, de correr atrás, se você não tiver fazer uma ação e não tem conhecimento, você pode fazer muitas coisas erradas e criar situações complicadas para a empresa ou para qualquer coisa que você vai fazer. Por exemplo, você tem uma atitude, nunca dirigiu, nunca fez uma escola, vai tentar dirigir por conta própria, vai acontecer um acidente. Mas a atitude por si só fala, você vou estudar, então eu vou aprender, eu vou ler, eu vou aprender inglês, eu vou aprender espanhol, eu vou aprender um curso de elétrica, qualquer coisa você pode, se você tiver atitude. Agora, atitude, a habilidade ou talento que você pode desenvolver é com treinamento. E conhecimento você busca, porque o conhecimento, e eu sempre falo, tenho falado e repetido, nós vivemos o futuro. Porque há 20 ou 30 antes do advento da internet, gente, conhecimento era uma vantagem competitiva. Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente, conhecimento hoje está à mão de qualquer um de nós. Basta ter uma internet e um telefone e você tem acesso
a qualquer conhecimento. Basta você querer. Então, assim, na vida, eu falava uma certa vez, um agrônomo veio à Casa da Lavoura, faz questão de 4 anos, e eu tenho uma personalidade muito forte e às vezes muito intempestivo. E eu falei isso para ele. E nas conversas, um papo muito agradável, um papo muito alegre, e de repente eu fui contar uma história onde eu tinha exacerbado, eu tinha apelado, eu tinha gritado com uma pessoa tal, e criado uma discussão e um clima muito ruim. E eu falei, do professor, eu vou morrer desse jeito mesmo, eu sou assim. Eu falei, não, você não pode falar desse jeito. Você vai falar assim, eu vou melhorar. É isso que você tem que falar todos os dias. E é isso que eu falo para vocês. Você tem condição. Basta você colocar na mente que você pode mudar. Você. Mas não crie ansiedade nas relações pessoais, profissionais ou de afinidade com amigos. Porque o maior sofrimento nosso, quando a gente tem algum tipo de sofrimento, quem sofre quem é? Quem tem a dor. Quando um amigo te faz algo que te deixa magoado, quem sente a mágoa, você sente a mágoa, é você que vai sofrer, não é a pessoa que te causou isso. Então quem pode mudar isso? É você. É você não criando expectativas. Você sabe o que é o problema maior? A gente cria expectativa demais e conversa de menos. A gente não alinha as expectativas. Nós, todos os dias, nos relacionamos com várias pessoas. Pontualmente a gente relaciona mais ou menos com algumas pessoas. Pontualmente a gente vai numa viagem, a gente cria uma relação temporária de amizade, de afinidade, tem boas conversas e assim a gente tem um momento alegre, um momento feliz. Mas a relação humana, a gente pode escolher com quem a gente vai nos relacionar. A gente pode escolher. E a gente só pode ser feliz e viver mais em paz quando a gente não cria expectativas exageradas em relação ao outro. Eu falei para minha esposa algumas vezes, eu vou fazer todo o esforço possível, e é uma pessoa que eu amo de paixão, a minha esposa é uma pessoa que eu amo ela pela integridade dela, Denise, quem conhece sabe a integridade, a pessoa que ela é, a honestidade, a seriedade, a transparência, a clareza, a firmeza como profissional. Então eu admiro a minha esposa, eu amo por tudo aquilo que é como ser humano que ela é. E por ser minha esposa, claro, né? Eu sou um privilegiado. Então assim, a gente tem que viver o melhor da relação. Se um dia nós não estivermos juntos, por mais que talvez possa doer para nós, mas nós temos que carregar e levar conosco as coisas boas. Então, da relação que você tem, seja com quem for, leve sempre as coisas boas, porque as coisas ruins nos trazem sofrimento. E isso é mentalidade. E mentalidade de ter essa predisposição, isso é maturidade. Isso eu não posso exigir de você que tenha 20 anos, eu não posso exigir isso com uma pessoa que tem menos de 30, que é muito mais difícil, porque ele não tem a vivência e a experiência. Eu não sou o dono da verdade, longe disso, né? Sou um ser humano como todos vocês, quem me conhece sabe, assim, com características às vezes que me prejudicam, de ser uma personalidade tão forte, às vezes intempestivo, às vezes apelo. Então eu falo muito disso, mas não quer dizer que eu faça tudo certo. Muito pelo contrário, eu faço muitos erros. Isso é parte. A vida é feita de tentativa e acerto. Isso que é legal. Mas o que talvez que eu faça diferente hoje que eu não fazia é parar, contextualizar e racionalizar ou questionar a minha ação, questionar a minha atitude, entendeu? E pensar de uma forma, falar assim, por que eu fiz isso? De que forma eu posso fazer diferente? Como eu posso reverter isso? Então, isso é se questionar. Como é que está a sua vida, de fato? Qual é a vida que você quer? Eu tenho um hábito de dizer assim, não tem nada errado. Eu vi isso talvez há 25 anos, 25 não, há 20 anos atrás, de um amigo, que ele tinha recém-casado, e ele tinha lá 50 bezerras, e ele chegou pro avô e falou, vô, eu vou morrer de fome, vô. Mas como assim você vai morrer de fome? Você mora aqui comigo? Tá faltando alguma coisa para você? Eu falei, não tá faltando nada, vô, mas 50 bezerras eu não dou conta de sustentar minha família. Eu falei assim, calma, você é muito jovem ainda. E assim, ele pegou e falou assim, você tá passando necessidade? Nenhuma necessidade, vô. Então, é melhor ser um pobre sobrando do que um rico faltando. Eu nunca me esqueci dessa frase, isso faz 20 anos que eu ouvi essa frase. Muitas das vezes a nossa ansiedade por conta do consumismo, do capitalismo
que nos envolve diariamente, a ânsia de querer ter as coisas, criam situações emocionais que nos envelhecem, nos deixam de cabelo branco, como o meu, por exemplo, né? Então, assim, a nossa ansiedade, às vezes, para provar, não é, às vezes, eu mesmo nunca quis provar nada para ninguém, sempre quis provar para mim mesmo que era capaz. Então, cada um é de uma forma, cada um é de um jeito. Então, assim, a vida da gente é muito curta para a gente ficar só sofrendo porque passou. A gente pode mudar daqui para frente. É essa que é legal. E eu tenho na minha cabeça que a gente tem que sempre fazer do limão a limonada. Agora na pandemia, com toda essa dificuldade, com todo esse lockdown, e nós mudamos algumas coisas no perfil da empresa. A empresa ela está sendo muito bem sucedida no segmento de água, que eu falo tanto aí, mas é uma mudança de atitude. Nós temos que ser proativo, ser resiliente todos os dias. Quando alguém te der uma pancada, você tem que absorver aquilo e falar assim: por que a pessoa falou isso para mim? O que eu vou tirar de proveito nisso? Isso ele falou, tá certo. Isso ele falou, eu não sou isso. Isso ele falou, tem razão de ser. Eu preciso ser um pouco mais cuidadoso. Então, eu sempre levei as críticas, todas as críticas. E para quem conhece o meu sócio sabe por que eu estou falando isso. Eu tenho um sócio que foi extremamente exigente, e muito da minha capacidade como profissional e muito da minha habilidade, da minha competência, que eu posso falar que dentro do meu segmento, eu me considero um cara competente naquilo que eu faço. Eu não sou o melhor naquilo que eu faço, mas eu acho que eu sou competente e sou sério, sou focado. Então, assim, eu devo muito ao meu sócio, porque ele sempre me impactou emocionalmente e eu sempre achava que era racional. É nada, sempre é no emocional que a gente atinge a gente. Entendeu? Você não tem capacidade. Quando alguém fala para você que você não tem capacidade, eu vou mostrar que eu tenho capacidade. Então, as histórias, se você vê as histórias de grandes profissionais em qualquer área, cantor, jogador, escritor, empresário, histórias são mais ou menos as mesmas. Ele sofreu normalmente muito bullying, ou às vezes ele foi desacreditado lá atrás e ele mostrou para ele mesmo. Ontem eu estive numa fazenda aqui perto de Mineiros e eu fui fazer uma avaliação de um dimensionamento altimétrico para bombeamento de kit solar. E a pessoa que estava comigo, ele chama Valentim, e ele foi gerente da Caixa Econômica e é genro de um grande produtor. A marca do produtor é C5. E ele começou a vida, o pai era pedreiro. E ele falou para o pai quando tinha 8 anos: eu vou ser fazendeiro e vou ter 5.000 cabeças. E ele chegou a 5.000 cabeças. Ele tem acho que quase 100 escrituras. Uma propriedade só tinha 42 escrituras. É tudo sítios pequenos, ele foi comprando. Tem 80 anos, ele entregou todo para todos os filhos agora. Ele entregou todo o patrimônio de propriedades. E ele me contou uma história que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando de razão e emoção. Certa vez ele montou, quando ele estava muito jovem, ainda recém-casado, ele montou aqui em Mineiros uma loja de tecidos, secos e molhados, que a gente falava, tinha de tudo. Aí ele pegou e chegou e falou para a esposa dele: eu vou para 25 de março, lá em São Paulo. Você vai fazer o quê? Eu vou lá. Mas você tem dinheiro? Eu falei: não, eu tenho dinheiro da passagem. Como assim dinheiro da passagem? Eu tenho dinheiro da passagem. Ele chegou lá, foi numa loja de um turco. Ele falou assim: eu queria falar com o dono. Ele falou: o dono não está aqui. Por que você quer falar com o dono? Não, o que eu preciso fazer é uma compra. E eu preciso comprar com prazo e eu não tenho um centavo para dar de entrada. Faça aí, só com o dono. Aí ele ficou conversando com o vendedor. A hora que ele estava sendo, o dono aí chegou. Aí ele chegou e contou pro dono da coisa: olha, eu montei uma empresa assim, lá em Mineiros, uma cidade lá de Goiás. Eu vim para cá, só vim com o dinheiro da passagem. E eu trabalho no comércio desde os 8 anos. Ele começou com 8 anos lá e com 10 anos ele já tinha um boteco. Com 10 anos já tinha um boteco. Aí uma briga lá, quebraram tudo, não pagaram ele. Ele já tomou um prejuízo com 10 anos de idade. Mas é um cara muito diferente. Mas aí ele contou toda a história da vida dele. Ele falou assim: você tem grande chance de ficar rico. Eu só vou falar uma coisa para você. O turco falou para ele: só depende de uma coisa, ser honesto. Ele vendeu pro cara aqui de Mineiros
3 caminhões com 1 ano de prazo. 3 caminhões. Pagou o frete. E pagou o frete para ele ainda. E ele veio com o caminhão com a mercadoria. 2 meses e meio depois, ele voltou lá e pagou tudo. Ele tinha 1 ano de prazo. Ele pagou com 2 meses e meio. E assim foi a carreira dele, profissional. Ou seja, ele se tornou um grande empresário. Ele faz muitos anos que ele não tem. Teve, eu não sei quantos anos ele teve esse comércio. Eu não ouvi toda a história, mas... é impressionante um cara que era filho de um pedreiro com 8 anos falar. Então tem algumas coisas que é divino, sei lá, vem de Deus, ou tá escrito. Mas muitos de nós que não temos essa habilidade falam, ah, mas esse aqui é para poucos. Não, não é para poucos. Nós podemos desenvolver habilidades. E o motivo da nossa conversa de hoje, para que a gente não perca o foco, é a inteligência relacional. A capacidade de nós criarmos empatia. Tem alguns livros que falam muito disso, e eu vou publicar hoje, logo depois que nós terminarmos a live, e vou publicar os livros que eu acho muito pertinentes para que a gente possa melhorar a nossa relação pessoal com todas as pessoas que a gente convive. Uma delas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie. A Inteligência Relacional, da Ana, é o nome diferente, o sobrenome dela. Eu vou colocar aqui e postar para vocês. A nossa capacidade de gerar empatia, de ouvir verdadeiramente o outro. E ouvir verdadeiramente o outro, às vezes, é ouvir uma lamúria, uma dor. Porque muitas das vezes eu já me deparei com algumas situações onde o cliente vê a minha empresa com o motivo de comprar algo, mas na verdade ele queria desabafar de uma frustração, ele queria desabafar de um negócio que ele estava preocupado. Então, assim, ele queria ser ouvido. Então, as relações, o comércio tem alma. Tudo que tem pessoas, eu falo o seguinte, ele não vai acabar. O pessoal fala que a internet acaba. Não, eu não acredito nisso. O meu negócio não acaba, porque existe uma coisa que é insubstituível, que é a relação humana. E é isso que é bonito. A nossa capacidade de sermos únicos. Cada um de nós temos uma característica, nós temos uma habilidade diferente, entendeu? Eu não fico muito mais no balcão, que não é todas as pessoas que gostam, por exemplo, de entrar numa negociação comigo. Por quê? Porque eu sou muito argumentativo, porque eu sou muito falante, eu gesticulo muito, eu falo muito alto, então eu tenho algumas características que não agradam, porque uma pessoa que fala baixo, ela não gosta de uma pessoa que fala estridente ou fale alto. Eu tenho hoje a sensibilidade de entender isso e eu tento moderar isso, mas muitas das vezes a própria característica nossa de sermos falantes a gente não percebe, a gente atropela, entendeu? E deixa o outro desconfortável. A nossa capacidade de interagir com as pessoas em qualquer nível é o diferencial que nos faz pessoas de maior sucesso ou de maior paz de espírito. Porque o sucesso das pessoas muitas das vezes não é ter dinheiro. Muitas das vezes a pessoa quer ter uma casinha simples, às vezes quer ter uma bicicleta, né? Às vezes não quer, às vezes ela quer só passear, ela quer ter uma família saudável. O sucesso é muito questionável, vamos falar assim, né? Do ponto de vista individual. O que traz realmente felicidade para você? Entendeu? Então, para mim é isso aqui, esse momento de nós estarmos falando, e eu estar falando para vocês, de compartilhar os meus sentimentos, compartilharmos a minha visão de vida, compartilhar as minhas experiências, compartilhar as minhas histórias, que é um propósito de vida, que é o conhecimento. Hoje eu quase terminei um livro, a semana passada, na semana atrasada, quando eu estava fazendo uma live, quando eu penso em escrever falar para vocês, apesar de estar tudo mais ou menos, vamos falar, esboçado na mente, eu procuro mais informações, eu leio mais conteúdos que possam reforçar o meu ponto de vista ou trazer novas informações que possam ser valiosas, que contribuir de alguma forma. Esse é o legado que eu posso ter, compartilhar algo positivo sempre. Porque se a gente for ficar pensando só o lado negativo, a gente para até de viver, às vezes. E é lamentável que tem muita gente que só pensa no lado negativo. E é personalidade. Eu não me deixo contaminar por pessoas tóxicas, porque eu me afasto delas. Eu quero pessoas positivas, vencedoras, pessoas de sucesso pessoal, pessoas que são famílias. Isso é o que eu me aproximo.
pessoas que tenham família. Então é de cada um. E isso cabe a quem? Só a mim. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher com quem eu quero ficar, com quem eu quero jantar, com quem eu quero passear, com quem eu quero me confraternizar, com quem eu quero viver a minha vida no dia a dia. Essa é a minha escolha. Só tem duas coisas verdadeiras que você pode doar a alguém. É amor e tempo. Essa é a única coisa verdadeira que você pode doar ao próximo. É o seu amor e o seu tempo. E tempo é vida, porque tempo é a única coisa que você não consegue retroagir. Pensem bem para quem vocês vão dar o seu amor e a sua vida, que é o seu tempo. Faça valer cada segundo.